problema às vezes nem é o dinheiro, e sim o desconforto em lidar com aquilo que é bom. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Alphaville e eu fui fazer a minha primeira compra de verduras e frutas. E eu escolhi ir em um lugar que eu achava ele uma gracinha e eu ainda não tinha entrado lá dentro. Lindo, maravilhoso, parecia uma mini fazendinha. As frutas, as verduras super bem apresentáveis, limpas, embaladas, até a forma de colocar ela no expositor, você conseguia perceber que era diferente. O cheiro, o aroma, que gostoso que era. Tudo muito lindo, você viu o luxo naquele lugar. As pessoas que estavam ali para te atender também passavam essa mesma sensação gostosa, sabe? Só que tinha muita cara de riqueza, muita cara de riqueza. E aquilo acessou em mim uma crença tão grande, que eu saí de lá apenas com uma mão. Eu fui lá para comprar frutas e verduras, eu saí de lá apenas com uma mão. Eu comprei uma mão só e fui embora. Por que que isso aconteceu? Aquilo, para mim, foi um salto muito grande, entende? Eu venho de um lugar onde não tinha essa fartura, né? Eu venho de Minas e em Minas eu nasci, fui criada e morava no interior. E lá nesse interior onde eu morava, quando era criança, não tinha o hábito, primeiro, não tinha o hábito de fazer compras de frutas e verduras. Eu comia a fruta que caía do pé e daquele pé de frutas que tinha lá no meu quintal. Então, se eu comia abacate, é porque tinha um pé de abacate e caiu o abacate maduro e eu comia aquilo, entendeu? Eu lembro que verdura, legumes, né? Eram os que a minha mãe tinha na horta. E de vez em quando ela falava comigo, vai lá na venda comprar 5 tomates. Eu pegava minha bicicletinha, ia lá comprar 5 tomates uma vez na semana. Então não tinha esse costume de ir em algum lugar e fazer uma compra boa de verduras e frutas para a semana, a cada 15 dias, enfim. Então aquele lugar que eu acessei naquele momento era muito para essa estrutura interna que eu tinha. Entendeu? E por que eu estou trazendo esse exemplo para você? Porque é isso que acontece com a maioria das pessoas que não se permitem avançar e que trazem para mim essa questão: eu acho que eu não tenho merecimento. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos. E nós vamos falar sobre isso hoje de uma forma mais profunda. E por isso eu escolhi o meu exemplo para dar para vocês. Tá, mas e aí? Nesse lugar as coisas eram realmente caras, né? Para eu sair de lá apenas com uma mão? Não, não é que eram realmente caras. Elas eram um pouquinho mais caras do que aquilo que eu estava acostumada, mas condizia com a beleza, né? Com a qualidade, com a exposição e com toda a estrutura que tinha naquele lugar para me servir. Então, estava tudo certo. E entenda, eu tinha o dinheiro para comprar. Eu escolhi o lugar onde eu ia comprar, porém eu não consegui comprar, porque ao entrar naquele lugar completamente novo, né? Então, um estado novo, né? Sair de Minas para São Paulo, uma casa nova, uma vida nova, tudo novo. Claro que já tinham medos dentro de mim que estavam acordados por conta dessa mudança. Então, quando eu cheguei ali, eles só gritaram. Eles já estavam aqui dentro. Então, eu percebi isso. Eu percebi que naquele instante, a minha mente, ela entrou meio que em pânico. E aí ela começa a fazer umas contas que não fazem sentido, né? Vocês já observaram isso, gente? Começa a vir algumas frases assim: nossa, é caro demais. Meu Deus, é tudo muito caro, é muito chique, é muito bonito isso aqui, a gente não vai dar conta de pagar. Tudo em Alphaville deve ser desse jeito. Como que a gente vai fazer daqui para frente? Nossa, daqui para frente agora vai ser só assim. Porém, como eu sou uma boa observadora de mim mesma, né? Eu estou sempre trabalhando na observação. Eu sei quem eu sou, eu estou no meu centro e vejo as coisas que acontecem à minha volta. Eu fui percebendo aquilo, que a partir do momento que eu cheguei naquele lugar, que eu vi a beleza daquele lugar, eu vi o desconforto nascendo, eu vi as frases surgindo. Isso é uma pessoa consciente. Então eu fiquei observando aquilo. Por mais que eu não consegui fazer a compra naquele instante, eu observei o que estava acontecendo comigo. E aquelas frases que estavam acontecendo comigo, elas não eram frases minhas. Eu não parei para
deixar que aquelas frases brotassem dentro da minha cabeça. Aquelas frases eram ecos de um passado que eu vivi. Eram memórias de escassez, eram frases que a minha mãe repetia. Ou seja, a minha estrutura interna, ela ficou nítida naquele momento. Lugares onde eu ainda não havia trabalhado em mim, eles gritaram naquele momento. Por quê? Porque queriam me proteger daquilo, né? A minha mãe, por exemplo, com as dificuldades financeiras dela, com certeza ela não faria uma compra dessa, porque naquele momento ela não tinha condição. Então era uma forma dela se proteger. E aí ela falava, é tudo muito caro, como que a gente vai dar conta, a gente vai sustentar isso, isso não precisa, isso não tem necessidade, enfim, coisas desse tipo. Então, a minha estrutura interna, ela não sustentava aquilo. É a mesma coisa, para você entender melhor ainda, eu gosto de desenhar, né? Quando você vai construir um prédio muito alto, muito forte, muito lindo, maravilhoso, você tem noção do tamanho da estrutura que é feita para dentro da terra? A base que é necessária para sustentar aquele prédio, aquele edifício, aquele arranha-céus? Então, a minha base, a minha estrutura, ela não estava pronta para sustentar aquilo ali, entendeu? E isso pode estar acontecendo com você, só que muitas das vezes você não sabe dar nomes, ou você não se observa o suficiente para compreender o que está acontecendo com você. Eu observei, né, aquilo, como eu disse para vocês, e eu trabalhei aquilo. Eu já voltei para casa já decidida a trabalhar aquilo, trabalhei na mesma semana, eu voltei lá, fiz a minha compra e hoje é super normal para mim comprar lá, tá tudo certo, não tem desconforto nenhum, adoro comprar lá, compro em outros lugares também, até mais chique do que aqueles, porque aqui tem muito essa questão da apresentação para o cliente. Então, é uma questão de você trabalhar. Não quer dizer que aquilo nunca vai ser para você. Você precisa estar disposto a trabalhar a sua estrutura interna, né? Sua estrutura psíquica. E a minha, naquele instante, ela não reconhecia aquilo como seguro. Aquilo, para ela, era o fim do mundo. E quando nós falamos de luxo, hoje, o que vem em nossa mente são carros muito caros, né? São mansões exuberantes, são marcas de roupas muito caras, mas naquele instante, para mim, o luxo era comprar naquele lugar frutas e verduras, e eu saí de lá apenas com uma mão. Eu nunca vou me esquecer dessa cena, gente, porque foi muito real, sabe? Eu tinha as condições, mas eu não consegui sustentar. É muito louco quando a gente consegue perceber isso na nossa própria vida. E eu poderia dar aqui para vocês inúmeros exemplos. E eu trouxe até alguns que eu acredito que sejam os que mais acontecem aí na vida de vocês. Primeiro, o meu parceiro atual. A gente não se sabota só no financeiro, a gente se sabota no relacionamento também. Quando meu parceiro atual chegou na minha vida, eu já tinha tido 2 outros relacionamentos longos e a cada final desse relacionamento eu trabalhei muito tudo aquilo que eu vivi dentro do relacionamento, de forma que eu precisei integrar, né, os aprendizados que cada relacionamento me trouxe. Por isso que eu não sou a favor de você terminar um relacionamento e já sair emendando em um outro relacionamento, já sair se relacionando com uma outra pessoa, porque você nem integrou o que você acabou de viver durante anos com uma pessoa e você já vai fazer uma fusão com a outra. Isso é um grande sinal de dependência emocional, né? Carência emocional. Você não consegue ficar com você mesma sozinha por um tempo para lidar com aquilo que você precisa digerir ainda da última relação. Então, quando meu parceiro atual chegou, eu já havia trabalhado, né, esses 2 relacionamentos anteriores, então é óbvio que ele chegou já dentro de uma vibração mais adequada da minha parte, né? Tanto é que eu atraí um parceiro melhor. Se eu atraí um parceiro melhor, é porque eu já estava mais trabalhada aqui na minha vibração. E mesmo assim, né, com todo conhecimento, com tudo que eu tinha trabalhado e com tudo que eu desejava e que eu acreditava que era possível, eu quase me sabotei. Eu só não me sabotei literalmente ao ponto de acabar com tudo, porque algumas coisinhas eu fiz, porque eu tinha noção que naquele lugar eu iria me sabotar. E o que eu achava estranho ali, né? Eu achava estranho o quanto ele era carinhoso,
o quanto ele era disponível, o quanto ele fazia questão de estar comigo, fazer as coisas comigo, sabe? Então tudo aquilo, eu olhava e pensava, tem alguma coisa estranha ali. Mas assim, opa, talvez não tenha, talvez seja eu que não esteja acostumada com o que é bom. E talvez isso esteja acontecendo com você. E você esteja arrumando desculpas para não continuar em um relacionamento que na verdade é você que não consegue sustentar, tá? Outra coisa, gente, que aconteceu comigo no início da minha vida fitness, que foi lá em 2016, se eu não me engano, enfim, quando eu comecei a treinar, né, ainda com uma condição financeira muito difícil, eu não tinha as melhores roupas de treino, eu não tinha os melhores tênis, eu não tinha condições de pagar a melhor academia. Então eu ia na academia mais barata da cidade, que era a que eu tinha condição de pagar. Eu comprava as minhas roupas de treino em lojinhas que vendiam roupas de R$ 10. Eu não sei se aí na sua cidade já teve dessas lojinhas. Então eu ia lá e escolhia o shortinho mais básico, ou que desse para combinar com alguma coisa e tal. Às vezes não tinha, só tinha com umas estampas que eu não gostava, mas eu comprava mesmo assim. Tênis, eu treinei muito com tênis que eu ganhava. Então, naquele momento para mim, o meu luxo era o quê? Entrar em uma loja que tinha roupas de treino de uma qualidade melhor. Entende? Eu não pensava em ter um carro de luxo, em comprar um carro de luxo, uma mansão, não sei o que, não sei o que e tal. Não, naquele momento, para mim, o luxo era ir nessa loja. E entenda, chegou em um determinado momento que eu tinha o dinheiro, mas eu ainda não conseguia entrar na loja. E quando eu falo isso para vocês, nossa, Helenice, nossa, Catarina, mas por que você, não sei o que. Gente, quando você nasce em uma família rica, quando você nasce em um berço de ouro, ou quando você tem as coisas muito fáceis, porque o caminho de cada um aqui, ele não é igual. Cada um tem o seu caminho. E a maioria das pessoas tem um caminho difícil. E quando as pessoas se encontram nesse caminho difícil, onde elas precisam desenvolver todas as áreas da vida dela, é complicado isso, sabe? Realmente você passa por esses detalhezinhos ao longo da vida. Então, nossa, tinha o dinheiro e não comprava, nossa, vai ser boba. Não é assim que funciona. Quem já esteve nesse lugar sabe o que é. Me conta aqui, escreve aqui para mim se você já passou por isso, se você já teve o dinheiro para comprar alguma coisa para melhorar a sua vida e você não conseguia porque alguma coisa dentro de você te travava naquele momento. Eu passei por isso várias vezes que eu ia comprar as minhas formações. Então, eu ia comprar uma formação em terapia de saberes femininos, quando eu fui fazer minha formação de constelação familiar, ou até mesmo minha formação de psicanálise, todas as formações que eu fui fazer, se eu não me engano, todas, antes vinha esse lugar, esse freio interno, né? Um freio interno, ele te puxa para trás, ele não te deixa avançar quando você vai tomar uma decisão que é muito disruptiva, que é muito diferente do que você está acostumada. Mas todas as vezes que eu tomava decisão, depois que eu tomava decisão, que eu começava a viver aquilo que eu tinha decidido, eu via que era a melhor decisão que eu tinha tomado. Eu já recebi mensagens assim de alunas, de clientes, me agradecendo porque elas conseguiram comprar aquilo que elas tanto queriam e lembraram do momento exato onde elas foram comprar, o sabotador gritou. E aí elas identificaram e conseguiram comprar. Porque não é que elas estavam enfiando os pés pelas mãos, não era uma compra inconsciente, né, inconsequente. Era uma compra que ia fazer realmente sentido para elas naquele momento. Um exemplo que eu vou dar para vocês é quando muitas pessoas deixam de ir a lugares porque elas acreditam que elas vão se sentir desconfortáveis lá. Por exemplo, você é convidada para ir para uma festa de luxo ou uma festa em um lugar muito bonito, com pessoas muito bonitas, e aí você não vai porque você sente que você não vai... A desculpa que você fala é: eu não vou poder ser eu mesma lá, ou eu não vou ter roupa, ou enfim, às vezes tem até o dinheiro para comprar roupa, mas não quer. Dá um jeito para não ir. E fala que não vai se sentir ela mesma nesse lugar. Tá. Onde que ela se sente ela mesma, então? No caos, na desorganização, na escassez, na vida que ela vive, que no fundo ela adoraria mudar, só que ela ainda não consegue se sustentar em um ambiente diferente. Isso dói, isso é muito triste. Então não é porque é bom,
é porque ela não sabe lidar com aquilo. Entende? E isso é triste, porque quantas pessoas, por exemplo, em relacionamentos, quantos relacionamentos, dívidas, quantas pessoas vocês já não viram que elas estão cada vez enfiando mais os pés pelas mãos e fazendo dívidas e dívidas e dívidas, ou estão em relacionamentos abusivos, onde elas são agredidas dentro desse relacionamento de alguma forma e elas não conseguem sair. E às vezes a saída delas é muito fácil. A gente olha para a vida dessas pessoas e a gente vê perfeitamente que é fácil elas saírem dali, mas elas não saem. Por quê? Porque é aquilo que elas sabem lidar, é aquilo que elas sabem fazer, é aquilo que é familiar para elas. Me fala se isso dói ou não dói. Isso dói muito, muito. Catarina, como que eu resolvo isso? Primeira coisa é você entender que você não vai resolver isso apenas com frases motivacionais, vídeos motivacionais, mantras que você vai repetir o dia todo, palavras de afirmação. Não, você não vai resolver com isso, tá? Isso vai te ajudar muito, isso é importante, isso faz parte do processo, mas você não é uma coisa só para resolver com isso. Você é um universo inteiro. Você é uma complexidade inteira. Você carrega coisas da sua infância que você nem lembra, coisas que eram dos seus pais, que você herdou, que você nem sabe, que você nem lembra. Tem todo tudo que a sociedade, a cultura faz com que você coloque na sua vida sem você perceber. Tem toda a influência dos amigos, das amigas que você escolhe, das pessoas que trabalham com você, entende? Você é influenciado desde que você nasceu. Você tem todo um inconsciente dentro de você riquíssimo. Você tem sonhos, você tem desejos, você tem medo, você tem trauma. Você acha que você vai resolver tudo isso com palavra de afirmação? Não vai. Então a primeira coisa é você entender isso. Depois, você vai precisar mudar a sua estrutura interna se você realmente quiser conseguir algo diferente do que você tem hoje. E mudar essa estrutura interna é, como eu gosto de dizer, uma escavação psicoarqueológica. Por quê? Vai ter que escavar dentro de você. Vai ter que olhar o que tem aí dentro, o que está guardado, o que você já resolveu, o que ainda não resolveu, o que está chamando a sua atenção, o que está pedindo integração, o que está pedindo cura, o que você rejeita, o que você esconde. Isso dá trabalho. A vida é esse trabalho. Viver é tecer a própria experiência com as próprias mãos. Você precisa tecer isso, se colocar disposta, sabe, a evoluir. Quando eu falo disposta a evoluir, não quer dizer que você tem que ler 350 livros, fazer 550 cursos, mas caminhar o suficiente para que você veja que você está se desenvolvendo, para que você se sinta bem com isso, entende? Isso é isso que move a gente na vida. Então não é assim que você vai né, resolver com coisinhas simples. Dá trabalho, é de passo a passo, é olhando, é com dedicação, é com amor, é com respeito a si mesma. É se autoconhecer. Eu falo demais, eu empolgo. Eu começo até a tossir. Continuemos. Então você precisa fazer um trabalho terapêutico mesmo, que seja através de uma terapia tradicional, que seja através de uma mentoria, que seja através de um curso, que seja através de livros, para que você se torne uma pessoa mais consciente na sua vida. Consciente de quem você é, do que você quer, do que você faz. Você vai precisar se desenvolver dessa forma para que você consiga mudar realmente tudo isso que você quer mudar na sua vida. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Se você conhece outro caminho, outro jeito, você me conta aqui, por favor, porque eu desconheço. Terceiro ponto é você alinhar a expectativa. E isso é muito importante. O que é alinhar a expectativa? É você entender onde você está hoje e onde você quer chegar. Porque se hoje você está em um lugar de extrema escassez e você quer chegar em um lugar onde você vai ser dono de um castelo, você precisa alinhar a sua expectativa. Ai, mas pode acontecer um milagre. Pode, mas se todo mundo do universo acreditar que vai acontecer um milagre, pode acontecer um milagre para todo mundo? Então a gente precisa alinhar a expectativa de onde a gente está e onde a gente quer chegar. E outra coisa, não se comparar.
sabe? Porque tem muitas pessoas que nasceram ricas, nasceram em berços de ouro, tiveram mais sorte, tiveram mais facilidade, tiveram um caminhar mais fluido, as coisas foram se desdobrando com facilidade na vida delas. Outras não. Eu, por exemplo, não fui assim. Então eu não me comparo com pessoas que tiveram uma jornada muito diferente da minha. Eu comparo com pessoas que passaram por um caminho que é mais ou menos parecido com o meu, porque aquilo torna as coisas mais possíveis para mim, entende? Então, olha isso, né? Porque se você ficar se comparando com alguém que está muito maior do que você, que está num lugar que é muito inalcançável, não estou falando que você não vai chegar lá, você pode chegar lá, mas você só vai chegar com respeito a si mesmo e não com ilusão, entende? Então, se você se compara com essas pessoas, você vai se entristecer muito. Você vai se autoflagelar, você vai se cobrar demais o tempo todo, vai ser muito sofrido para você. Isso não é saudável. Você só vai piorar a situação. Então olha até hoje aí nas suas redes sociais, quem são as pessoas que você segue, essas pessoas em quem você coloca uma inspiração, né? Nossa, que fico inspirada com essa pessoa. Será que está sendo de uma forma saudável? Será que não está despertando em você uma inveja, uma raiva, um ranço dela ter chegado lá e você não? Uma comparação extrema? Olha para isso. E você não vai conseguir sozinho. É muito difícil. Você até vai, você até pode conseguir sozinho, mas vai ser muito exaustivo. Muito exaustivo, vai ser muito cansativo e você vai deixar muitas coisas para trás. Sabe por quê? Porque quando a gente está com alguém que pode olhar para nós e nos ajudar, essa pessoa vê aquilo que a gente ainda não viu. Quando a pessoa é preparada, é óbvio, né? Não tô falando de uma pessoa, por exemplo, que só fica passando a mão na sua cabeça e falando que tá tudo bem. Não, falando de um profissional, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, alguém que você confie para te acompanhar nessa jornada, te acompanhar nesse processo. Porque muitas das vezes você acha que o que você está fazendo tá lindo e maravilhoso. Tem todo um fio racional que você caminhou, que você conduziu, que você planejou. Mas quando o outro olha, ele consegue ver que há uma autossabotagem imensa. E por que sozinho é mais difícil você acessar? Porque você se protege de si mesma, sem perceber. Porque o seu cérebro, ele é muito inteligente. Como eu gosto de dizer, já disse para vocês isso em outro vídeo, ele é muito inteligente e ele vai fazer com que você permaneça no lugar onde é seguro para ele. Não onde você quer ficar, não onde é bom, não é onde você vai ser mais bonita, mais rico, mais lindo, maravilhoso. Não, é onde é familiar para ele. Se familiar para ele é caos, é escassez, é lá que ele vai te segurar. Entende? Mas se é lá que ele vai me segurar, o processo de terapia vai ajudar? Vai. Porque você está agindo de forma inconsciente. A partir do momento que você vê o que está acontecendo dentro de você, que você se torna consciente, você começa a mudar. Aí sim, você vê a mudança, você consegue sustentar a mudança dentro de você. Então, muitas das vezes, não é falta de dinheiro, é falta de... É você não ter familiaridade com a riqueza, com o que é belo, com o que é saudável, tá? É isso, é falta de familiaridade. Não é azar, é piloto automático. Você escolhe pessoas no piloto automático, você toma decisões no piloto automático. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu tenho pavor de quando eu escuto alguém falar essa frase. Pavor. Não vai evoluir nem um pouquinho? Vai passar o resto da vida aqui no mesmo, é um toco agarrado no chão? Se quiser também, tá tudo certo, cada um faz o que quer da sua vida, né? Eu tô aqui dando a minha opinião, se não fizer sentido para você também, mas se fizer, por favor, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, fica comigo, porque vídeos maravilhosos como esses vão vir para vocês. Esse tipo de vídeo era o vídeo que eu mais gostaria de ter recebido quando eu estava começando o meu caminho, quando eu estava começando o meu processo. Eu espero que realmente faça diferença na vida de vocês. E quando a pessoa chega para mim, né? Quando o cliente chega para mim nos atendimentos e diz: eu quero o melhor para mim, eu tenho consciência que eu quero o melhor relacionamento, eu quero o melhor emprego, eu quero o melhor trabalho, eu quero uma melhor vida. Eu acredito que a pessoa realmente queira aquilo. Eu não tenho dúvidas de que realmente ela quer aquilo, entende? Mas a questão é que quando aquilo chega
na vida da pessoa, ela recusa. Ela recua, ela se encolhe, ela dá um jeito de escapar, ela dá um jeito de se sabotar, ela dá um jeito de fugir. Quantas mulheres já não estão dentro de um relacionamento com a mala pronta? Eu já passei por isso. Eu aprendi em determinadas dinâmicas relacionais, era só eu ir embora que eu resolvia. Então, várias vezes dentro de relacionamento, eu estive com a mala pronta. E você pode estar com a mala pronta aí agora para ir embora de um relacionamento. Mas você já se tornou consciente disso? Que aí pode ser o lugar onde você se sabota? E eu não tô falando que você tem que ficar num relacionamento o resto da vida. Muito pelo contrário. Eu saí de todos aqueles que não fizeram mais sentido pra mim. Mas a questão é o que você tá fazendo. Entendeu? Você tá buscando uma coisa melhor pra você? E no relacionamento que tá hoje, vale a pena você continuar? Porque eu estive em relacionamento extremamente abusivo. Nem se eu quisesse ficar lá, valeria a pena. Esse é o convite que eu trago pra você. Então tem pessoas que não rejeitam o que é ruim. Elas rejeitam aquilo que elas acreditam que elas não são capazes de ter. Que elas acreditam que não é possível para elas. Conseguem compreender a profundidade disso? Eu precisei me expor das mais diversas formas para quebrar todos esses padrões, todas essas crenças. O que eu trago aqui para vocês não é fórmula mágica, fórmula pronta, é vida real mesmo, né? Essa foi a minha realidade. Eu precisei me expor em vários lugares, com várias pessoas, em várias situações, onde no início eu me senti muito desconfortável. E não era sobre o ambiente, não era sobre as pessoas, era porque eu ainda não tinha aquilo dentro de mim. Eu não tinha aquela estrutura dentro de mim. Então eu precisei trabalhar aquilo dentro de mim, porque no fundo eu queria, só que eu ainda não estava pronta. Então eu precisei trabalhar aquilo. E é isso que falta para você. Não quer dizer que você não vai acessar, alcançar os seus sonhos. Talvez só a sua base não esteja pronta o suficiente para sustentar a vida que você deseja. E algo, né, que eu quero dizer para vocês que eu percebi muito, principalmente depois que eu cheguei aqui, se você quer uma vida diferente, você pode ter uma vida diferente, mas você vai precisar sustentar o desconforto de estar nessa vida. O desconforto inicial, você vai precisar suportar esse desconforto inicial de uma vida diferente da sua. O desconforto de não se reconhecer nela no início. Você tá ali dentro e você diz, caramba, eu tô dentro do relacionamento dos meus sonhos. Cara, que louco! Nossa, eu não tô me reconhecendo. Sim, isso é normal. É a primeira vez que você tá pisando nesse lugar. É a primeira vez que você tá pondo os pés ali. Então você precisa se permitir viver esse desconforto do início e sustentar ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito amor, com muito carinho. Eu trouxe os pontos que eu mais refleti, né? Esse vídeo ele veio a partir de um comentário que eu recebi de uma seguidora no Instagram. Eu fui aqui no shopping de Alphaville, em um dos shoppings aqui de Alphaville, coloquei uma foto bem linda do shopping, falando que a gente não nasce reconhecendo o luxo. A gente precisa trabalhar ele ao longo da nossa vida até que ele se torne algo familiar a nós. Né? Entenda que quando eu falo luxo, é o seu próximo passo, é aquele lugar onde você quer chegar, é usar uma roupa melhor, é estar em ambientes melhores, com pessoas melhores, para que você possa continuar evoluindo. Então foi a partir desse comentário que eu fiz esse vídeo. Então deixe aqui seu comentário, eu posso fazer um vídeo a partir dele também, posso trazer mais reflexões que podem sim ajudar a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir e nem de comentar. Vamos criar aqui uma conversa gostosa entre a gente. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.